Além disso, a perspectiva antroponímica também bastante relevante, porque ele atribuía nomes, características a esses personagens. Em alguns momentos ele dizia, olha, fulano, né, como no caso Tiburcio, Tiburcio existe. Ele pode não se chamar Tiburcio, mas ele existe. E essa dificuldade, né, ele fala muito da questão da aposentadoria, porque para quem não tinha esse recurso, o trabalhador rural, ele trabalha até o momento que o corpo dele aguenta. E quando ele não aguenta mais, ele vai viver de quê? Então, ele cobra, cadê o Estado, né, para dar assistência a essas pessoas? Então, temos histórias fantásticas, né? Sinhazabé, Pedro do Chapéu Grande, Antônia Preta. Na tese, eu estou trabalhando com os jornais, os causos e os panfletos, né? Os causos eu parto da publicação do livro, da edição feita no livro, os panfletos do livro publicado por Patrício Pasquineiro da Roça, e dos jornais. Os jornais, nós fizemos um trabalho inventariando, né, pelos interiores da Bahia. Então, partimos da coleção do jornal Mundo Novo, que temos no acervo, do jornal O Lidador, que é de uma região próxima, Jacobina, próxima a Mundo Novo, né? Que nesse jornal ele publicou alguns textos assinando como João Ninguém, né? Também temos essa questão dos pseudônimos, que são bastante fortes, né? Brás Cubas, João Ninguém, nele, e nós temos o Diário de João Ninguém, no acervo dele, né? Então, o jornal Serriense, na cidade de Serrinha, nós tivemos contato com um morador, né, que tem todo esse acervo guardado e nos permitiu digitalizar esse material para estudo, e o jornal Gazeta do Povo, que é de Feira de Santana. Então, esse recorte da minha tese, ele cobre o período de 1931 até 1983, da produção em prosa do Eulálio Mota. Aqui é um recorte do site, né, o Pasquineiro da Roça, que Patrício fez uma hiperedição. Ele apresenta, o corpus dele foram os panfletos de Eulálio Mota. Então, ele faz um dossiê arquivístico a partir do panfleto, tema, do objeto de trabalho. Aí ele apresenta, aqui nós temos os two-tapes, né, na barra da direita, aqui, que possibilita, tem uma edição para imprimir uma transcrição com abas, uma transcrição linear e a transcrição sobre a imagem, né? E o nosso estudo lexical, ele vem servir de aporte para essas edições. De que forma, né? Nós estamos organizando para o portal web da seguinte forma: você escolhe o texto, e esse texto traz a função léxico anotado, que a barrinha ali está indicando. Então, nós vamos ter o editor responsável, a primeira revisão, ali sinalizado embaixo, os tipos de transcrição, e agora estamos inserindo essa opção de léxico anotado. Então, o texto, ele vem sinalizado, as palavras, e ao passar com o cursor, ele abre uma janelinha trazendo informação sobre aquela lexia, aquela locução em destaque. Então, você tem acesso ao texto limpo e também iluminado. À medida que você tem interesse, você passa o cursor em cima e tem acesso a essa informação. Isso é um projeto que nós estamos estruturando, junto com o pessoal de computação, para a criação do portal da memória literária e da cultura escrita, que vai abarcar todo o acervo do Eulálio, não apenas os panfletos, né, que os panfletos, como eu falei, foi esse trabalho do professor Patrício em sua tese. Então, para a criação, para a estruturação dessas informações, nós estamos utilizando dois recursos, né? O primeiro programa é o Anticonte, que possibilita a extração de listas de palavras para a gente ter essa sistematização de ocorrências e de frequências de uso. E o outro, né, a possibilidade dos gráficos, é o Flex. O Flex, assim, nós já estudamos alguns outros programas, estamos vendo as dificuldades, e pode ser melhorado, e até então o Flex tem se mostrado o mais adequado para nós. Por quê? Porque o Flex, ele tem sido atualizado constantemente, inclusive ele passou por um processo de atualização agora em janeiro de 2017, né? A CIO, ela dá esse suporte, tem essa comunicação conosco. Inclusive, eu consegui cadastrar meu trabalho na base online, né? Tem um suporte online que todo o trabalho que você faz, ele atualiza os dados e fica registrado essas ocorrências feitas. E, além disso, nós percebemos dentro do grupo que o Flex possibilita a sincronização.
Então, eu tenho uma bolsista que trabalha com o léxico religioso, nas cartas de Eulálio Mota, por exemplo. Então, ela tem o Flex no computador dela, eu tenho no meu, e nós podemos sincronizar as nossas informações para gerar um vocabulário só. Então, ele tem se mostrado bastante interessante nessas possibilidades de trabalho, e o grupo está estudando a possibilidade de adotá-lo, né, no formato final do portal web, porque ele gera o produto final, né, um PDF desse vocabulário, e vai para o portal web da memória literária e... Como foi? Da cultura escrita. Então, aqui nós temos o layout. Inclusive, nós analisamos recentemente o Unitex, né, um dos programas também que nós analisamos, e a questão do layout chamou muita atenção. Né? Por quê? Porque o Flex ele tem uma organização, tanto para o campo de entrada como para metadados, que o Unitex não permite essa diagramação, essa estruturação assim, tão bem feita. Então, o intuito do nosso trabalho é explorar as potencialidades desse rico acervo linguístico a partir da contextualização das práticas de escrita de Eulálio Mota, considerando o lugar e a época em que os textos foram produzidos. Né, divulgar as obras inéditas e as obras éditas e contribuir para a memória literária histórica do sertão baiano ao trazer à tona um escritor de importante atuação na sociedade e de grande talento para a escrita. Com as referências, agradeço a todos e aqui segue o meu contato também. Obrigada. Vamos abrir para o debate. Temos alguns minutos para perguntas, questionamentos, considerações. Eu tinha uma pergunta só a respeito do João Ninguém. Oi? João Ninguém seria um heterônimo, será? Porque se ele tem um diário, né? Então é mais um heterônimo. Sim, já existe, inclusive, uma dissertação na área de História, no mestrado de História da UFES, em que o objeto de estudo foram os textos de João Ninguém. E aí ele recorreu, né, também estamos auxiliando, tem um outro estudante que está trabalhando com a questão política do Eulálio Mota, e o pensamento dele, essa ação política enquanto integralista, que ele foi integralista, e a questão do João Ninguém, nós conseguimos comprovar que era o Eulálio por conta dos seus diários, né, do material que nós tínhamos. Nós estamos com os textos originais, né, os textos autorais. E ele, além disso, ele escrevia o texto e dizia para o jornal tal. Né, no caso do João Ninguém, era para o lidador. E assinava João Ninguém e Brás Cubas também. Há uma possibilidade de fazer uma relação do estudo que a professora está realizando com a obra de Eulálio Mota, com os trabalhos do professor Ismael Coutinho, os trabalhos literários do professor Ismael Coutinho. Inclusive, ele tem uma poesia que trata do automóvel também, com o mesmo tipo de personagem popular, com essa fala. Está num daqueles livros de poesia que nós editamos. Muito interessante. E tem também, ele publicou os seus contos também através de um pseudônimo. João das... não sei de que, esqueci o nome João também, João das Contas, que eu não me lembro agora o sobrenome. Então, há uma relação bastante interessante. E em que ano, mais ou menos, foram preparados esses trabalhos? 33 e 34. Então, Ismael Coutinho escreveu, eu não me lembro agora a data, porque esses contos foram escritos em épocas diferentes, mas mais ou menos nessa mesma época, porque Ismael Coutinho começou a escrever essas poesias no início, antes da década de 20, e terminou no final da década de 20. Mas os contos, eu não me lembro agora as datas. Então, esse pseudônimo dele, por exemplo, é de uma época mais ou menos concomitante. Interessante, a coincidência dos dois trabalhos. Mas
quer chegar mais perto, professora, ou você... É a professora Aparecida, né? Então, professora Negri Esquerdo. Não precisa de microfone, professora? Não, eu só quero parabenizar a mesa, né? Foi um prazer ouvir as colegas baianas com esse sotaque gostoso. E a importância dos estudos dessa mesa aqui neste evento, aqui na UEMS, né? No Cinefil, voltada para os estudos lexicais. Então, a relação que a professora Celina fez entre filologia e lexicologia, e completado, confirmado pelo trabalho da Lidiane, né? Liliane, que eu já conheço em parte pela sua tese, né? E o que demonstra que essa inter-relação é impossível, também concordo, de se estudar qualquer fato lexical sem considerar a dimensão filológica. E quando nós vamos para a toponímia, principalmente, não é? Que é uma área de investigação que nasceu como um ramo da filologia, com o Dosar, toda na Europa ainda essa perspectiva é muito forte, né? É só buscando o significado do nome ou o registro do nome em documentos antigos que nós conseguimos entender o uso atual. E também nós que trabalhamos com léxico regional, né? Que a gente discutia lá na sala, que para entender um uso às vezes isolado, uma pérola linguística, né? Como dizia o Paiva Boléu, né? Que os atlas garimpam, a gente tem que voltar a documentos antigos. Porque às vezes essa fala, esse vocabulário ficou lá veiculado em um grupo isolado geograficamente, né? E que mantém em uso ainda vocabulário de séculos passados. Então, parabéns pela coordenação, pela inclusão da mesa e parabéns ao trabalho das colegas. A professora Celina, num determinado momento, se referiu à importância do léxico também para a história cultural, para o conhecimento do povo de um modo geral. Ela não disse que estava se referindo à toponímia, mas eu acho que é muito importante, visto que ela também está trabalhando num projeto relacionado à toponímia, que é muito importante essa relação do léxico na toponímia com as diversas áreas de conhecimento, inclusive com a história, com a organização social da comunidade. E gostaria que a professora fizesse pequenas considerações sobre isso, visto que ela está organizando um atlas toponímico, e isso eu acho que é bem interessante. Nós estamos, como eu falei rapidamente na minha fala, incentivado pelo Atlas Toponímico daqui de vocês, né, do Mato Grosso do Sul, coordenado pela professora Cida, e de Minas Gerais, coordenado pela professora Cândida. Então, ambas as pesquisas fizeram a gente despertar para a importância, né, de estudo desses nomes de lugares que permeiam o lugar que o Brasil praticamente nasceu ou foi invadido, né? Então, a Bahia tem uma história, a história do Brasil começa lá. E a gente tem resgatado muito dessa história do Brasil no momento que a gente estuda um determinado nome de um lugar, que aparentemente é só o nome de um lugar. E quando a gente vai para a motivação para esse nome, a gente vai descobrindo coisas da história assim, que a gente tem ficado assim apaixonados, né? A gente está na fase da paixão, que é uma fase perigosa. Uma fase muito perigosa, por isso que a gente fica sempre pedindo auxílio à Cida e ao pessoal da UFRMG, porque a gente ainda está na fase da paixão, deslumbrados com o que a gente está fazendo, porque a gente vem descobrindo coisas que, assim, aparentemente... Agora mesmo, uma aluna defendeu recentemente os nomes de ladeira do centro da cidade de Salvador. E a gente conseguiu, a partir dessas ladeiras, passear pela história cultural, tanto que uma das sessões da dissertação dela fala sobre as principais festas populares da Bahia.
E aí a gente vai com festa de Conceição da Praia, festa de Santa Bárbara, Carnaval, Iemanjá, tudo a partir das ladeiras, porque para ir para essas festas a gente sobe e desce ladeira, sobe e desce ladeira. Então esses nomes de ladeiras motivam a gente a estudar o nome, né, do povo que está ali, da história, e tem sido muito legal, muito mesmo. Eu agradeço assim a Cida e a Cândida, que não está aqui, que incentivaram a gente a despertar para esses estudos, porque foi assistindo elas que a gente foi vendo o quanto era interessante e tomamos coragem, que também, né, coisa meio para maluco, né? Trabalhar com, às vezes a gente acha que é uma coisa infinita. Aliás, não, é uma coisa infinita, né? Eu acho que não vai acabar nunca mais na vida. Depois que a gente começa, a gente diz assim, meu Deus do céu, é infinito. Então, eu acho que eu vou reencarnar em umas 5 vezes se eu quiser continuar no projeto, para chegar onde eu quero. Porque nessa encarnação, eu acho que eu não saio da primeira etapa. Mas é apaixonante. Quem tiver oportunidade, e aqui vocês têm o presente de ter Cida diretamente com vocês, que é um dos maiores nomes, né, da toponímia no Brasil, a professora Aparecida Esquerdo. Então, vocês aproveitem e explorem ela, porque a gente lá em Salvador só pode explorar algumas vezes no ano. É quando ela aparece lá, a gente corre para pedir auxílio. Gasta bem, né? Pois é. Viu? Mas é mais ou menos isso aí que a gente faz, e a gente está apaixonado por isso. E obrigada aí pelos elogios. Vindo o elogio da professora Cida, que eu sou fã, ela sabe que eu sou fã dela de carteirinha, e do professor Pereira, que eu conheço também há muito tempo, né, meu amigo, quase que de infância. Como ele disse, eu participo do Cifefio, eu comecei como estudante de mestrado, hoje já terminei pós-doutorado, então é um caminho bem grande. Começamos lá em São Gonçalo, uma cidade do Rio de Janeiro, que não é muito bonita, por sinal, né? Cidade feia do Rio. E agora estamos no Rio de Janeiro, numa Universidade Eugênio Veiga, muito boa, muito... Eu acho até uma consideração, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir ao Cifefio, ele teve uma época de ascensão, teve uma época que ele estabilizou e agora ele tem, né, os 3 últimos anos para cá, ele tem ascendido novamente, tem crescido, tem tido participações muito interessantes. Né? E o professor Pereira é das pessoas que eu conheço que mais edita, que mais publica para a gente da área. Se a gente tiver texto com ele, a revista deles, né, do Cifefio agora é B2, né? E a gente sabe que agora tudo tem que olhar para CAPES. Então, quem tiver publicação boa, o Cifefio acolhe e vale a pena, né? Porque, infelizmente, a gente vive refém desse negócio aí, Lattes, CAPES, Sucupira. O nome de Sucupira foi bem, eu sempre digo, né, providencial, né? Que é nome de cobra. Então, que é uma, né? E deixa a gente doidinho da vida. Eu vou passar a palavra primeiro para a professora Cida, mas eu quero fazer uma consideração sobre toponímia ainda. Eu também quero agradecer a professora Cida, a professora Aparecida Esquerdo,